Saudações, amigos da TV Polo. Estamos iniciando mais um Tá na Tela, o seu programa de cultura pop e afins. Mas agora um metinho que é depois da abertura. Para o bate-papo de hoje, eu conto com a presença do meu amigo Davi Cavalcante. Tudo bom, Davi? Tudo bem, Douglas? Prazer é todo meu aí estar aqui com você nessa tarde. Nós que agradecemos, como costumo dizer, sem a presença dos nossos amigos, tanto aqui batendo papo comigo, como na técnica, esse programa não aconteceria, né? É verdade. E outro detalhe também, né, que eu tenho brincado ultimamente, né? Eu trabalho na prefeitura, no setor de obras, e a prefeitura está sendo um celeiro de pautas aqui no programa. Você trabalha lá, não trabalha na parte de TI, né? Trabalho lá, sou assistente de suporte computacional da prefeitura. Trabalho no departamento de gestão tecnológica e foi lá que eu te conheci. Sim, entre muitas vezes que solicitar o serviço ao departamento. Problema de TI não tem jeito, acontece toda hora. Aí precisa ter um pessoal para dar um suporte, para dar uma ajuda e graças a Deus consegui uma oportunidade lá e desde então tenho desempenhado a minha função. E é isso. E outro detalhe também, né, tipo... Você viu a participação da Ana aqui no programa, por causa disso você está aqui agora. Sim. Já aproveitei e atilacei para cá. Sim, se ela estiver acompanhando o programa, Ana, estou aqui por sua causa. Eu vi a gravação nos seus status, por causa disso eu comentei com ele e olha para onde ele me trouxe. Bobeou, eu convido mesmo, não tem jeito. E se, além de ser um amigo meu e ter um assunto legal para tratar aqui, eu chamo mesmo. Então, Davi... Eu costumo dizer assim, né, nos bate-papos vem pessoas das diferentes idades, né, e obviamente cada época tem seus, digamos assim, suas diferenças, né. E na minha época as pessoas aprenderam a conviver com o computador, eles não existiam, eles acabaram ficando presentes na nossa sociedade, né. Você praticamente é mais novo, você já nasceu com computadores já plenamente difundidos. Você já demonstrou essa aptidão desde cedo, desde criança? Sim, quando eu nasci, a tecnologia ela já estava avançando. Então eu cresci já nessa época dos computadores de mesa, os desktops. E eu aproveitava, enquanto eu era criança, para mexer um pouquinho lá no PC de casa e eu fui adquirindo familiaridade. Aí chegou uma certa idade quando meu pai decidiu me colocar para fazer um curso de pacote Office. Sabe, aqueles cursinhos introdutórios de informática, né? Aí foi quando começou a minha experiência mais aprofundada com a área de TI. E a partir dali eu comecei a me interessar bastante pela área. Depois desse curso eu continuei estudando e utilizei bastante o que eu aprendi na escola, mas ainda não era o suficiente. Eu confesso que na época eu não tinha tanto interesse pela área de informática, porque eu não entendia muito bem o quanto ela era abrangente, até que eu consegui passar no processo seletivo da Federal. Aí eu fiz o meu ensino médio, mais curso técnico em informática. Foi lá que eu conheci uma outra parte que é a programação. Aí sim as coisas começaram a ficar mais interessantes. Sim. Porque eu percebi que a informática não era só aquilo que eu tinha aprendido no meu cursinho, tinha muito mais coisa. E foi ali que eu comecei a perceber o quanto a tecnologia ela é interessante, né? Porque querendo ou não é o futuro. A tecnologia ela explodiu de repente e só tem crescido a cada dia mais e mais e tem invadido aí todos os ramos, medicina, até na padaria. Sim. Você vai na padaria, tem um computador. Tem um computador lá, tu nem vê mais água comando em papel mais praticamente. Não tem mais isso. E por trás de muitas tecnologias existe um sistema embarcado ali, funcionando. E eu acho que para mim essa é a parte mais interessante, o por trás das cortinas. Que foi foi o que eu aprendi no meu curso técnico, né, sobre programação. E programação de sistemas é algo que me interessa bastante, foi o que me chamou mais a atenção. E é o que eu tenho buscado seguir na minha carreira. E é a profissão do futuro. Querendo ou não, existe uma demanda muito alta por programadores, mas não existe uma mão de obra tão qualificada, até porque as necessidades são crescentes. Você mesmo, lá na prefeitura, usa diversos sistemas. O sistema de gerenciamento de processos, por exemplo, é um sistema muito complexo
Mas sem ele, imagina o quão prefeitura difícil para. seria. Ali a prefeitura para, né? Para todinha. E, por exemplo, o que eu acho curioso, eu admiro bastante essas pessoas que têm esse conhecimento de informática mais aprofundado, que não só a parte da operação em si, mas o tal do hardware, né? Hardware e software, no caso, né? Eu tentei fazer informática industrial também na Federal, mas não deu muito certo. Tanto que eu filho de jornalista, não é minha área, eu não consegui entender mesmo, assim, né? E acho bem bacana mesmo. Vem cá, você falou que os horizontes abriram quando você começou a estudar na Federal, né? Como se deu esse despertar, digamos assim? Você estava lá na sua casa mexendo nos pacotes de Office, não foi bem assim, né? Quando você viu a necessidade, cara, eu tenho que estudar, tenho que aprender. Então, tudo começou, na verdade, quando eu comecei a estudar programação no meu primeiro ano de curso. E eu confesso que eu tive muita dificuldade, porque eu saí de um ensino público e entrei na Federal, e lá é bem puxado, mas a matéria de programação não entrava na minha cabeça, porque exige muita lógica, e a minha lógica ela era muito pouco desenvolvida. Então eu tive muita dificuldade para entender os conceitos ali, só que a partir do segundo ano as coisas mudaram. Porque eu tive um ano inteiro para me adaptar, que foi no caso o primeiro, e passando o primeiro ano, eu comecei a entender com muito mais facilidade. Foi quando eu comecei a perceber a beleza da coisa. Porque apesar de ser complexo e às vezes bem cansativo mentalmente, o resultado final é magnífico. Você inserir teus dados ali no sistema, clicar em um botão e ele vai tratar aqueles dados e vai te retornar alguma coisa, isso é muito interessante. E, querendo ou não, é um facilitador tremendo. Por exemplo, se alguém aprende programação, ele pode fazer um programa para ele mesmo, para resolver alguma situação. E aqui vai até uma novidade, não sei se você sabe, o pacote Office ele trabalha com uma linguagem de programação, que, se eu não me engano, é o VB.NET. Que permite você fazer programas e rodar eles no Office. Então, por exemplo, você tem a aplicação dessa linguagem muito fortemente no Excel. Isso que eu ia falar, porque eu lembro que quando lá no comecinho, para mim, Excel era só montar as tabelinhas. Exatamente. Aí um belo dia, viu um conhecido meu fazendo, não, você pode inserir alguns comandos aqui que a planilha vai agilizar o trabalho para você. Eu fiquei olhando assim, como? Mas eu sou o leigo total, então, tipo, para mim foi uma coisa que tivesse visto um milagre acontecer na minha frente, assim. Eu acho muito legal mesmo. Exatamente. Isso torna as tarefas mais fáceis de serem feitas. Porque hoje em dia o trabalho braçal ele tem sido substituído pelo trabalho mecanizado. Então, trabalhar de forma braçal já não é mais algo tão requisitado, porque tem máquinas que fazem isso. E isso tem se tornado algo tão refinado que até o Excel, por exemplo, hoje já não é só fazer tabela, fazer uma soma, uma subtração, uma multiplicação. Tem empresas que exigem um uso mais profissional, mais robusto mesmo, onde você vai ter que tratar muitos dados, são tabelas gigantescas, você vai ter que fazer muitas coisas, e se você for fazer item por item, ali da forma inicial, digamos assim, vai demorar uma eternidade. E aí existem essas formas alternativas de você automatizar. Você pode criar sistemas para você executar pelo Excel. Inclusive você pode fazer até conexão com a web. Você poderia, por exemplo, criar um sisteminha ali pelo VB.NET usando o Excel para você criar uma macro, que a gente chama, onde você poderia, por exemplo, conectar isso com o teu Outlook. Aí você poderia, de alguma forma, armazenar as informações dos teus remetentes e destinatários ali, para você criar uma tabela, ter um controle. É algo muito interessante e que expande até o que você pode fazer. Então, realmente, é uma gama de informações gigantesca que, realmente, para um leigo, ele fica assim, como é o caso aqui, tipo, já tô, caramba. Mas sabe que também que não é tão legal? É o tempo do bloco. Já terminou primeiro. Mas aguenta um vídeo que a gente já volta. É isso aí, pessoal. O primeiro bloco terminou, a gente já volta para o segundo esse bate-papo.
Chaveiro Universal Balula, especializado em chaves de segurança para sua residência e para o seu automóvel. Chaves codificadas, cópia de tag para acesso e fechadura digital. Além de tudo isso, você encontra aqui os mais diversos acessórios para sua empresa e residência. Chaveiro Universal Balula, mais de 50 anos de tradição e ótimo atendimento. Estamos de volta para o escudo do bloco do Taratela, com esse bate-papo com o Davi Cavalcante. Davi, o primeiro bloco foi assim, para quem curte informática, foi um prato cheio. Você destrinchou bastante aqui o assunto, me deixou zonzo com tanta informação, porque eu sou leigo, praticamente leigo, só sei praticamente usar Word, internet, coisas bem básicas assim, né? Mas o assunto aqui é cultura pop, né? Desenhos, filmes, séries, né? Você curte? Curto. Confesso que assistia mais na época da infância e adolescência, mas a vida adulta chega e você sabe, né? Consome nosso tempo, não tem jeito. Consome o nosso tempo. Mas ainda assim, vamos voltar do tempo que você tinha tempo, né? Ficou redundante. Né? Quando você tinha tempo, você lembra do que você assistia e você mais gostava? Com certeza, tem muitas coisas. Se a gente for colocar na ponta do lápis, vamos lá, vamos começar pelo que eu mais assistia, né? Que eram animes. Animes? O que falar do clássico Cavaleiros do Zodíaco, ou então de Dragon Ball Z. Ah, tá, mas vem cá. Você fala do Dragon Ball Zodíaco, você não tem tanta idade quanto eu. Você assistiu já na época dos anos 2000, né? Dos anos 2000. Quando a Cartoon começou a passar, Dragon Ball. Exatamente, não foi na dublagem da antiga Manchete. Não, eu já sou mais velhinho, né? Da Gota Mágica, né? Não foi nessa dublagem ainda, já foi na redublagem, quando eles corrigiram alguns erros de tradução e tudo mais. Sim. Somente o nome do Aori, era que mudava a cada episódio na dublagem antiga, né? Então, mas vem cá, por que Cavaleiros do Zodíaco, por que Dragon Ball? Você tem o porquê dessa predileção? É porque, na verdade, Cavaleiros do Zodíaco foi assim, um marco na história dos animes do nosso país, né? Cavaleiros do Zodíaco foi um anime que fez muito sucesso no Brasil, que possibilitou que outros animes, como Dragon Ball, fossem dublados. E, assim, foi tão bom que marcou a infância de muita gente. Cavaleiros do Zodíaco passava muito na televisão, assim como Dragon Ball. E eu fui um dos que foi atingido aí por essa onda. E para uma criança ver aquele monte de meteoro saindo da mão de um adolescente é muito chamativo. Sim. E depois disso veio o Dragon Ball, e aí que explodiu mesmo, porque toda criança naquela época queria ser um Super Saiyajin. Você gritava na frente da televisão também, como nos memes? Gritava e levantava as mãos para fazer a Genkidama. Acontece. Então, ele falou do Cavaleiros do Zodíaco, ele atravessou gerações, né? Ele veio para o Brasil em 95, né? Eu já vi naquela época, já não era tão menino também, né? Mas foi um negócio de louco. Se contar, você acha matérias de época, né? Tipo, sim. Bateu audiência, ganhou da Globo, não tinha bonequinho para quem quisesse, tinha a mãe que saiu no tapa para comprar bonequinho pro filho, isso foi verdade, teve matérias na época, mãe brigando em loja para poder pegar o último bonequinho que tinha sobrado, foi um negócio de louco. E ainda teve a clássica lenda urbana, né? Do episódio do Super Saiyajin 3 que foi interrompido por causa do acidente com as Torres Gêmeas. Na verdade, esse episódio ele não foi exibido, né, no mesmo dia. Só que por algum motivo as pessoas elas acreditam firmemente que foi, e que na hora da transformação foi interrompido por causa do acidente que aconteceu. Mas foram dois animes que marcaram a minha infância e me permitiram aí conhecer outros. Como, por exemplo, um anime que eu gosto bastante também é Death Note. Death Note, isso todo mundo assistiu, mas eu não vi ainda. Death Note é muito bom, você tem que ver, Douglas, porque diferentemente de animes como Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, ele é um anime muito mais voltado para o psicológico. Então você vê personagens inteligentes atuando, e você se sente como num jogo de quem é o mais inteligente. E você se prende ali, porque você pensa, caramba, fulano conseguiu pensar nisso, como isso foi possível, mas o outro conseguiu pensar em algo ainda melhor, como? E aquilo te entretém muito. E fora esse, um outro também que eu gostei bastante foi Fullmetal Alchemist Brotherhood.
Esse é legal pra caramba também. Já assistiu também, né? Não tudo, mas já vi alguns episódios. Quando a Rede TV exibiu uma época aí, aí eu vi alguma coisa, mas esse não consegui acompanhar. Esse também foi muito bacana, gostei muito de ter acompanhado. E fora isso, quando eu era criança também assisti algumas séries clássicas da Nickelodeon. Quem nunca assistiu, por exemplo, o iCarly ou Drake e Josh, séries que fizeram muito sucesso na época com a criançada. O que falar então do Cartoon Network dos anos 2000, com desenhos que marcaram a infância de muita gente. Então, são boas memórias que eu carrego da infância e da adolescência, que querendo ou não são as épocas mais gostosas da nossa vida. Sim, né? Aquela que marcou tua vida e tu vai lembrar todo sempre. Pra todo sempre. E são momentos preciosos aí. Gostei muito de ter absorvido tudo isso. E ainda bem que a vida não é só trabalho, né? Tem seus momentos bons aí também para recordar. E, por exemplo, você falou que hoje você não tem tanto tempo, mas você ainda curte você faz cinema também? Você gosta de cinema? Sim. Recentemente, por exemplo, eu assisti o Godzilla vs Kong 2, O Novo Império. Porque quem não quer ver a luta de dois monstros gigantes? Esse eu não consegui ver não, mas confesso que aquela cena do T deles correndo, tipo, fugar das galinhas, não me agradou muito não. Eu gosto mais do Godzilla Força da Natureza, tipo o Minus One, que passou um período antes. Aquilo eu gostei pra caramba. O filme do Godzilla que eu mais gostei até agora, pra falar a verdade, foi o Godzilla 2, Rei dos Monstros. Porque aquela versão do King Ghidorah é monstruosa. E foi uma batalha de alfas, literalmente. Sim. O Godzilla quase morreu naquele filme. Isso foi legal, eu gostei também. Foi por muito pouco, mas no final ele consegue explodir com uma radiação tão forte que ele se tornou termonuclear. Então só de passar tudo derretia e foi por pouco que o lagartão não morreu. E o Minus One, tu viu? Minus One, não. A versão japonesa dos criadores da torre. Assista, é muito bom. É muito bom. Vou tentar assistir depois. Tá bom, certo? Beleza, sabe o que é depois? Esse papo vai ter que voltar. O terceiro bloco, porque mais um já foi. Tranquilo. Já volta, agora um momentinho. É isso aí, pessoal. O segundo bloco terminou, mas a gente volta para o terceiro desse bate-papo. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Tá na Tela, com esse bate-papo com Davi Cavalcante. Davi, falamos no primeiro bloco de sua vida em relação à sua profissão. No segundo bloco fizemos apanhado de animes, que você curte bastante. Mas como você é ligado à informática, imagino que você deve curtir videogames. Ah, com certeza. Não tenha dúvidas. Qual foi o seu primeiro? Você é mais novinho, você é anos 2000? Qual foi o seu primeiro videogame? Olha, eu lembro que eu jogava um pouco do PlayStation 1 com meu irmão, mas o primeiro videogame que marcou a minha vida mesmo foi o famoso Play 2. Não teve como. Foi um marco na história de muita gente. O Play 2 é uma lenda e quem tem até hoje conserve bem porque é uma raridade. Tá difícil. Tá difícil, mas ainda dá pra encontrar. Dá. Tem um aparelho que vendeu muito, então foi fabricado acho que até... Não vou precisar, não. Ele foi fabricado por mais de 10 anos. Sim, de tão bom que ele fabricado foi. Mesmo, assim, videogame novo. De tão bom que ele foi, ele durou muito tempo, muito tempo. E foi na época do Play 2 que eu conheci jogos como Devil May Cry, God of War e muitos outros que marcaram a minha infância. E até hoje recebem atualizações, novos jogos, porque são franquias muito boas. Não sei se você vai lembrar do famoso Mega Man X. Sim. Também marcou a minha infância. E a partir dali eu saí do Play 2, não fui pro Play 3. Eu fui pro Xbox 360, onde eu tive contato com alguns outros jogos. Aí depois eu fui pro Play 4. E eu já fui pro Play 4 já
com uma visão. Eu quero jogar o Bom de Guerra 4. Eu quero jogar o Bom de Guerra 4. E, meu amigo, que jogo é aquele? É uma história de pai e filho repleta de superação, momentos de tirar o fôlego mesmo. Foi uma experiência para mim tão gostosa que eu me senti como num filme. E assim, sem falar dos gráficos que para mim na época foram uma revolução. Porque eu demorei para sair do 360 para ir pro Play 4, não foi rápido. Foram mais de anos ali se programando. Algumas gerações eles conseguem dar um salto tecnológico bem significativo, né? Bem significativo. E essa geração do 360 pro 4 foi uma também que... Sim, e agora do 4 pro 5 também. Porque eu me lembro quando eu fui ver alguns vídeos de comparação, por exemplo, do jogo do Homem-Aranha, rodando no Play 4 e no Play 5, e a diferença de desempenho foi gigantesca. Porque o Play 4 ele ainda usa HD, já o Play 5 usa SSD. Então as telas de loading... É bem mais rápido no... assim, quase não existem no Play 5. E eu fiquei, assim, de cara. Fora os recursos gráficos que, apesar de você não notar muita diferença, porque hoje em dia os modelos já não são tão quadrados, sim, né? Sim. Como na época do Play 1, por exemplo, ainda assim tem algumas coisas muito bonitas. Iluminação, Ray Tracing também, que é um recurso que só era possível em computadores com placa de vídeo. Iluminação dinâmica, no caso. Iluminação dinâmica, enfim. Recursos que antes pareciam muito distantes dos consoles, hoje a gente vê eles presentes e a tendência é isso daí só melhorar a cada nova geração. É só aguardar para ver o que eles vão fazer. Você falou dos bonecos quadradinhos lá da época do PlayStation. Eu já sou um pouco mais antigo, veio lá do Atari, né? Aí eu vi lá a escadinha, Atari, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, aquela geração ali. E começaram a aparecer os jogos com gráficos vetoriais, né? Tipo, poligonais no caso. Aí eu já fiquei assim, Virtua Racing foi um negócio de louco. Nunca tinha visto algo tão realista assim, em termos de velocidade, né? Aí tudo bem, veio essa geração de Dreamcast. Já não era tão quadradinho como você falou, eu já fiquei de cara, tem que comprar o Dreamcast. Aí foi assim. Acho que foi um maior baque assim, que eu tive com relação a videogame, mas depois a coisa eu vi que foi mais gradual, né? Foi mais gradual, mas acho que essa geração, assim, até o Dreamcast, PlayStation 2, foi onde apresentou os saltos tecnológicos maiores, assim. E assim, você citou alguns consoles aí, quem nunca jogou o Sonic de Mega Drive, ou o Sonic do Master System também, jogos antigos e clássicos aí muito bons. Eu gosto de brincar e falar assim, não, eu era vivo, eu tava lá, eu vi. Aí depois passou um tempo, veio o Play 1, aí a gente já teve jogos como Final Fantasy VII, que já tinham modelos vetoriais, já era bem quadradão, mas para a época aquilo era uma revolução. E mais ou menos nessa época também a gente teve, por exemplo, o Super Nintendo. Foi um pouco antes do Play 1, mas também fez um sucesso gigante. A gente teve vários jogos bons, como Mega Man X, Super Metroid, que fizeram sucesso. E assim, Super Metroid, por exemplo, a saga Metroid perdura até hoje. E muito por causa desse jogo de Super Nintendo. No Play 1 a gente também teve um outro jogaço, Castlevania Symphony of the Night. Redefiniu o gênero, né? Redefiniu o gênero. Foi a partir dele, então, que juntou Metroid com Castlevania e virou Metroidvania. E foi uma revolução muito boa. Então, foi uma soma de fatores que fez a gente chegar onde a gente chegou. E foi muito bacana acompanhar essa evolução, né? E não sei se é saudosismo, mas eu tenho a impressão de que os jogos antigos, eles parecem um pouquinho melhores do que os de hoje, então, em alguns pontos. Eu tropeço nessa questão com certa frequência, porque eu gostava dos jogos antigamente porque eram mais lúdicos, era você testando sua habilidade lá sem muito compromisso. Os jogos estão realistas demais, então são praticamente filmes interativos. Tem muito jogo que tu aperta o botão e tu vê filme, vê mais filme do que tu joga propriamente dito. Eu gosto de ser desafiado, então por isso eu não conseguia acompanhar tanto, eu não conseguia me atrair tanto. Tanto que o videogame mais moderno é o PlayStation 2, que eu comprei há 3 anos. Você falou um fato interessante, realmente.
talvez a indústria dos videogames esteja caminhando demais para o realismo e para a questão audiovisual e esteja esquecendo um pouco da experiência do jogador. Eu acho que o que mantém alguém interessado em um jogo, em uma franquia de jogos, é a experiência dele com aquele jogo. Tanto é que jogos mais antigos, que não eram tão bonitos assim, são lembrados com carinho justamente porque eles proporcionaram uma experiência de imersão tão grande que aquilo impactou a vida da criança, do adolescente, e ele gostou muito. Então eu também sou um cara que preza mais pela jogabilidade, do se sentir desafiado, do que pela beleza em si, de receber tudo pronto. Não, também quero aprender, entendeu? Quero também testar minhas habilidades, igual você falou. Davi, infelizmente, esse bate-papo teria que render um outro programa, ou outros programas no futuro, porque infelizmente terminou o bloco, mais um. Verdade. Mas vou deixar o espaço aberto para o agradecimento que você queira fazer, fica à vontade. Bom, primeiramente eu agradeço a Deus pela oportunidade. Sem Jesus eu não estaria aqui. Também quero te agradecer pela oportunidade, por ter me convidado. Quero mandar um abraço para todo o pessoal da FJU, para os meus pais, e um beijo para minha namorada que vai assistir esse programa depois. Opa, não pode esquecer, hein? Senão o bicho pega. Beijão para você. É isso aí, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite tão prontamente. Aguardo o próximo. Tranquilo então, Douglas, eu que agradeço. Até mais, valeu. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Tá na Tela. Os aguardem na próxima edição. Até lá.